Entrando. Então, gente, é o seguinte, Flow Time. Esse é o tema de hoje, basicamente. Como é que você vai aumentar a sua produtividade? Como fazer para você realmente ter foco? Porque é através do foco que você consegue ter produtividade e o melhor desempenho na realização das suas tarefas, dos seus projetos e do seu gerenciamento do seu tempo. E hoje eu vou compartilhar um princípio com você similar ao princípio de Pomodoro. Se você não assistiu uma aula que eu fiz sobre Pomodoro, eu te convido a assistir, porque realmente ficou bem bacana a aula. Dividi várias técnicas para você, passo a passo, de como é que você implementa o Pomodoro na sua vida. Só que hoje eu vou falar sobre algo similar ao Pomodoro, só que com particularidades diferentes. Então não é exatamente igual ao Pomodoro, até a própria, mas a estrutura desse princípio que eu vou compartilhar com você. Então, ele vai atender às suas necessidades, talvez, é claro que vai depender do ponto de vista de cada um, mas vai atender suas possibilidades, as suas necessidades referentes ao foco, ao bloco de foco pleno e vai aumentar o seu foco, vai aumentar a sua produtividade. Primeiramente, só para não pecar na falta de clareza, eu gosto sempre de fazer as coisas de uma forma bem devagar, referente, para que você consiga entender que a gente está indo para onde você quer chegar. O nosso objetivo aqui é você atingir o 8 menos 4. 8 menos 4 é você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. Em outras palavras, aumentar a sua produtividade na realização das suas tarefas, dos seus projetos, dos seus ideais. Para isso, você precisa de foco. Foco é o que você precisa. Aliás, toda vez que a gente fala sobre produtividade, não tem como falar de produtividade sem falar sobre foco, porque realmente é o foco que nos faz ter produtividade, ter performance, ter o melhor desempenho. E para isso, para você poder ter foco, você vai precisar construir um pilar que é chamado de otimização de tarefas. Em outras palavras, como é que você facilita a realização das suas tarefas. Através da otimização de tarefas, você consegue chegar no resultado que é foco. E, através do foco, você consegue ter produtividade e, assim, consequentemente, atingir o 8 menos 4. Ok. Para isso, existem princípios que vão te levar em direção, que vão te ajudar para que você consiga construir o pilar da otimização de tarefas. Que, no caso, o pilar realmente para você poder ter foco. E aí entra o princípio que eu vou abordar aqui hoje, que é o Flow Time. Então, eu vou te explicar o que é o princípio do Flow Time, por que usar o princípio do Flow Time. É claro que quando eu já falo que esse princípio vai te ajudar para que você realmente consiga ter foco, então a gente já deu o primeiro passo, mas é claro que a gente vai entrar muito mais em detalhes com você referente a isso, mas já fica claro que esse princípio é um princípio que vai te ajudar para que você consiga ter foco. Depois, como implementar o princípio do Flow Time, certo? Detalhadamente, o passo a passo de como é que você aplica o princípio do Flow Time. Então, vamos começar, então, do zero. O que é o princípio do Flow Time? Bom, Flow Time primeiramente a palavra flow, né? Flow Time, a tradução do inglês para o português significa fluxo de tempo. A palavra flow não é uma palavra nova para talvez você que esteja assistindo aqui, para a maioria de nós que estuda desenvolvimento pessoal, se interessa pelo assunto. Se você é uma pessoa que realmente estuda desenvolvimento pessoal, já tem um tempo, autoconhecimento, provavelmente você já deve ter se deparado com a palavra flow. E flow teve base em um estudo do pai da psicologia positiva, que é o Mihaly Csikszentmihalyi. Vou repetir o nome dele, Mihaly Csikszentmihalyi.
E o Csikszentmihalyi, ele é o pai da psicologia positiva e que, de certo modo, desenvolveu, estudou, trouxe o fundamento por trás do flow, também conhecido como fluxo. Aliás, ele escreveu um excelente livro chamado Flow. Se não me engano, não tem tradução para o português. Pelo menos eu não consegui encontrar. E nesse livro ele compartilha como entrar no estado de flow. Basicamente, para não pecar na falta de clareza, o flow, no ponto de vista do Csikszentmihalyi, é você estar realizando uma tarefa com foco pleno, foco absoluto ali naquela tarefa. Ao mesmo tempo em que você tem energia, você tem clareza, tem várias emoções positivas se manifestando em você no momento em que você está realizando aquela tarefa. E envolve também a felicidade. Então, muito desse estudo dele sobre o fluxo, né, sobre o flow, muito do que ele estuda sobre a psicologia positiva é voltado para a felicidade. E o flow, aqui no nosso ponto de vista, não é exatamente o que o Mihaly fala, é claro. Esse fluxo que eu vou falar aqui hoje, esse flow que eu vou falar aqui hoje, não é exatamente igual ao que ele fala. O que ele fala é um flow mais voltado para a questão da habilidade e desafio. Ou seja, a sua habilidade para poder fazer algo e você colocar um desafio similar, né, a essa habilidade para você ter motivação para realizar aquela tarefa, aquele projeto, aquela realização, tá? Aliás, se esse assunto for interessante para vocês, eu posso trazer mais referências sobre o Mihaly Csikszentmihalyi. Mas o flow time, ele se refere a você mesclar, né? Ele se refere a você ter momentos de foco pleno e momentos de intervalo. É você revezar entre bloco de foco pleno e intervalo. Assim como o princípio de Pomodoro. Então, o que esse princípio do flow time significa? Ou, traduzindo do inglês para o português, fluxo de tempo. Basicamente, você vai trabalhar, estudar, realizar, seja o que for que você for fazer, tá? Estudar, trabalhar, realizar um projeto, criar um negócio, seja o que for que você for fazer, você vai fazer durante um período de tempo específico. Depois você vai parar durante algum tempo, para o intervalo, e depois você vai voltar a trabalhar novamente. Quando você trabalha e faz pausas, mesmo que sejam pequenas, isso aumenta a sua produtividade para a realização das tarefas e dos projetos. Agora, quando você incansavelmente trabalha sem fazer pausas, tendencialmente você não tem muita motivação para poder continuar. E muitas vezes você acaba também perdendo performance. Então não é incomum a gente encontrar pessoas que estão tão focadas na tarefa, no projeto, que elas não fazem pausas, ou fazem pausas curtas demais e trabalham durante um longo período de tempo. Assim como também tem pessoas que no momento que estão trabalhando não conseguem também ter muito foco e não consegue focar na tarefa, acaba desviando a atenção em outras coisas, outras atividades, outras tarefas também. Então ela também não consegue aproveitar muito esse tempo de trabalho. Sendo que o interessante desse princípio que eu estou compartilhando com você você trabalha durante um tempo. No nosso caso, as regras para aplicação desse princípio é a seguinte: você trabalha, por exemplo, durante 40 a 60 minutos. Então você coloca no seu temporizador ou um alarme no seu celular. Trabalhar durante 40 ou 60 minutos, se você preferir. E depois você pausa durante 15 minutos. 15 minutos de intervalo. E durante esse tempo, você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, beber uma água, tomar um café, fazer uma caminhada, responder mensagens nas redes sociais, entrar em algum site para ler alguma coisa, alguma notícia. Mas esse intervalo, ele é importante. Não deve trabalhar no intervalo. Esse momento é para você
para você dar uma relaxada. Enquanto os outros 60 minutos de trabalho de foco pleno, o objetivo ali é trabalhar realmente. O objetivo ali é focar na tarefa, nos projetos que você tem para fazer, no estudo, seja lá o que você pretende fazer para poder alcançar um ideal. E você vai mesclando. Então, você trabalha durante um tempo, bloco de foco pleno, depois você tira um intervalo. Depois, novamente, bloco de foco pleno, depois você tira um intervalo. E por que realizar, né, esse princípio mais especificamente? Pelo seguinte, na técnica de Pomodoro, como eu apresentei para você, se você está aqui, você não assistiu a aula sobre o princípio de Pomodoro, o princípio de Pomodoro é exatamente similar a esse princípio, só que tem algumas particularidades. No princípio de Pomodoro, a tradução de Pomodoro é tomate em italiano, e tem esse nome por causa de um temporizador que eles utilizavam na cozinha, mas isso não é tão relevante aqui. Mas o foco aqui é o seguinte: o princípio de Pomodoro, ele basicamente também acontece dessa maneira, só que você trabalha 25 minutos e você pausa durante 5 minutos. Existe um outro também que é o 50-10, onde você trabalha 50 minutos e pausa 10 minutos. Só que muitas pessoas não gostam muito da técnica de Pomodoro pelo seguinte, porque imagine que você coloca o seu temporizador 25 minutos para você poder focar na tarefa que você está fazendo. E o nosso cérebro, né, a nossa atenção começa realmente a focar realmente na tarefa depois de cerca de 10 ou 15 minutos. Então, quando você realmente começa a focar na tarefa, toca o temporizador do intervalo, onde você já começa a entrar naquele fluxo realmente de foco pleno ali na tarefa, está realizando, aí você precisa parar, pausar, para você poder ir para o seu intervalo. Então, muitas pessoas não acham isso muito eficiente. Então, a minha recomendação chega a ser o quê? Flow time, que é o princípio que eu estou te ensinando agora, onde você pode, sim, fazer bloco de tarefas de 1 hora, no caso 60 minutos, e aí, com 15 minutos que você começa a entrar nesse estado de foco pleno, você simplesmente vai, né? Você simplesmente realiza a tarefa, realiza o projeto que você tem para fazer na sua vida, no seu dia a dia. E depois você vai fazendo pausas, né? Bloco de foco pleno, pausa, bloco de foco pleno, pausa. Eu utilizo o Pomodoro, mas de vez em quando, para projetos um pouco maiores, aí eu utilizo o full time. Mas antes de compartilhar com você como é que você implementa esse princípio realmente na prática, no seu dia a dia, nas suas tarefas, nos seus projetos, algo precisa ser levado em consideração, tá? Esse princípio aqui é para você realmente ter foco, tá? O objetivo aqui é você ter foco. Tendo foco, você tem mais produtividade. Agora, você precisa, antes de você ter foco, você precisa de clareza. O que seria clareza? Clareza tem 3 níveis. O primeiro passo é clareza. O primeiro nível é clareza de quem você é. O segundo nível é clareza do que você quer. E o terceiro nível é clareza do que você precisa fazer para poder alcançar o que você quer. Não tem como você saber o que você tem para fazer se você não sabe o que você quer. A não ser que você faça as coisas sem realmente ter uma direção. Mas eu imagino que não é isso que aconteça. Então, a primeira coisa que a gente começa é pelo quem você é. Quando você entende quem você é, quais são os seus valores, onde você está na sua carreira profissional, quais são os seus valores como pessoa, como ser humano, como indivíduo na sociedade, qual é o seu nível de produtividade, você tem um nível baixo, um nível médio ou um nível alto de produtividade na realização das suas tarefas, quais objetivos você tem alcançado, quais são as ações que você realmente tem colocado em prática para poder alcançar esses objetivos, esses ideais, o que você tem alcançado devido a essas ações que você tem colocado em prática. Então, todas essas informações sobre você é muito importante. E aqui a gente está falando de um processo de autoconhecimento. E se você quiser saber mais sobre isso, eu te convido a assistir uma aula que eu fiz
o nome da aula é sobre o princípio da identificação. Então, recomendo que você procure aqui, também está no YouTube. E nessa aula eu falo mais aprofundadamente sobre essa clareza sobre quem você é, para você realmente se conhecer, para depois a gente ir para o segundo nível. E o segundo nível de clareza é clareza do que você quer. E clareza do que você quer é baseado em quem você é, obviamente. E clareza do que você quer tem objetivo e meta. Ou seja, qual o objetivo que você quer alcançar? Quais são as metas para você poder alcançar esse objetivo? Eu também fiz uma aula sobre objetivo, fiz uma aula também sobre meta, como definir um objetivo corretamente, como definir uma meta corretamente. E no caso do objetivo, o objetivo é você saber onde você quer chegar, certo? Então, por exemplo, se você me dizer assim, Vitor, eu quero ir para São Paulo, isso é um objetivo. Viajar para São Paulo. Então, vamos supor que você mora em Minas e você quer ir para São Paulo. Isso é um objetivo. Eu quero emagrecer. Isso é um objetivo. Só que existem 5 tipos de objetivo, né? Objetivo em 5 áreas da nossa vida. Que inclui área da saúde, área profissional, área pessoal, área dos relacionamentos e área financeira. Então, existe objetivo nessas 5 áreas da nossa vida. E no caso, essas 5 áreas da nossa vida, é importante que a gente desenvolva objetivos em cada uma delas, tá? E no caso da meta, especificamente, a meta ela vai trabalhar em cima desse objetivo. A meta ela tem 2 detalhes importantes que você tem que fixar quando você for definir a sua meta, que é a especificação do objetivo e a data, e a definição da data para poder alcançar esse objetivo. A especificação do objetivo inclui aonde exatamente você quer chegar. Agora, a questão da data inclui a definição do objetivo em si. E no caso, no caso da data, tem pessoas que definem datas curtas demais para poder alcançar um objetivo, certo? Então define datas curtas demais e não consegue alcançar. Por quê? Porque a data é curta e tem objetivos que merecem um pouco de data um pouco maior. E aí acaba não alcançando o objetivo e essas pessoas tendem a se frustrar porque não alcançou esse objetivo. Só que tem pessoas que definem datas longas demais. E como ela tem muito tempo, mas aquele objetivo poderia ser alcançado antes da data que ela marcou, e aí ela tende a procrastinar, como ela tem muito tempo, né, para poder realizar. Então, são 3, o terceiro nível é a questão das tarefas, que é o que eu vou falar agora, na parte mais prática. Mas eu só queria te trazer essa clareza para que você realmente não consiga aplicar da melhor maneira esse princípio, tá? Mas o fato é que para você aplicar esse princípio, você precisa ter um objetivo, você precisa saber quem você é, você já precisa ter em mãos várias ferramentas. E agora eu vou falar mais sobre isso, sobre a gestão de tarefas, que tudo isso envolve, né, a gestão de tarefas. Vou falar mais sobre isso agora. Então tem três, vamos chamar de 3 técnicas, 3 passos, vamos chamar de 3 passos. 3 passos agora, que é o exercício prático, para você implementar o princípio do flow time. E os 3 passos são, já trazendo uma visão geral, logo mais eu vou compartilhar detalhadamente cada um deles. O passo 1 é lista. O passo 1 é planejamento diário. O passo 2 é passo 1, planejamento diário. O passo 2 é o flow time em si, né? Como é que você aplica o flow time?
E o passo 3 é... O passo 3 é marcar a tarefa como concluída. Então, recapitulando, passo 1, planejamento diário, passo 2, flow time, e o passo 3, marcar a tarefa como concluída. 3 passos simples. Então, vamos começar com o passo 1. Passo 1 é planejamento diário. Diário. Se você quer realmente implementar o flow time na sua vida, a primeira coisa que você vai precisar é das tarefas que você irá realizar no modelo flow time, né? Isso é algo básico, né? Então, quais tarefas, quais projetos, o que você vai realizar dentro desse modelo flow time? E o primeiro passo para isso é você ter o seu planejamento diário, ou seja, o planejamento que você vai, do que você vai fazer naquele dia especificamente. Então, acordei pela manhã, vou realizar as tarefas no modelo flow time. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Então, quando você tem um planejamento diário, você tem ali uma lista de tarefas, realmente uma lista de tarefas para você poder realizar. E aí, quando você for concluindo, você vai marcando, mas isso eu vou entrar em um outro momento. Mas no caso, o primeiro passo, então, é você criar essa sua lista de tarefas, como eu já mencionei na gestão do tempo. Para você criar esse seu planejamento diário, existe uma base para isso, que são vários princípios. Então existe planejamento, existe planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal, existe princípio da priorização, princípio do bloco de tarefas, princípio do checklist do que fazer, princípio do checklist do que não fazer, rascunho de checklist. Então você precisa de todos esses princípios para você poder realmente estar nesse passo, tá? E talvez você já tenha em mãos o seu planejamento diário. Vitor, eu já tenho meu planejamento diário, né? É claro que esse seu planejamento diário também é baseado em objetivo, é baseado em meta, é baseado em quem você é. Porque assim, quando a gente não tem o nosso planejamento diário, como é que você vai saber qual tarefa você vai fazer? Qual tarefa você não precisa fazer? Será que essas tarefas que você vai fazer estão numa ordem de prioridade? Ou seja, primeiro mais importante? Será que não tem como você fazer essas tarefas em bloco de tarefas? Te digo mais, será que não tem como você fazer essas tarefas realmente em bloco? Outra coisa, será que não tem, né, já que você está utilizando o rascunho de checklist, será que antes de dormir eu não tenho que fazer uma anotação, implementar nesse meu planejamento diário mais algumas tarefas que foram surgindo? Então é muito importante você definir o seu bloco de tarefas, definir o seu rascunho de checklist. Outra coisa, planejamento geral. Será que você não tem que definir o seu planejamento anual, o seu planejamento mensal, o seu planejamento semanal e repassar isso para o planejamento diário? Porque é o seguinte, por mais que uma tarefa esteja para ser realizada daqui a 12 meses, já pode sendo encaminhada para você já ir tendo uma clareza nessa tarefa. Então, ó, já foi feita uma aula sobre todos esses princípios, tá? Princípio do planejamento, princípio do planejamento diário, princípio do planejamento semanal, princípio do planejamento anual, princípio do planejamento mensal, princípio da priorização, princípio do bloco de tarefas, princípio do rascunho de checklist. E ó, termine de assistir essa aula aqui do Flow Time. Depois eu recomendo que você vá lá e assista essas aulas
se você ainda não tem o seu planejamento diário. Então, mas o primeiro passo é o planejamento diário, tá? Assim, na lista de tarefas, não tem o que você implementar no Flow Time, porque o Flow Time é para você realizar as suas tarefas, os seus compromissos, os seus projetos e fazer eles com o maior foco possível. Agora a gente vai para o passo 2. O passo 2 é o Flow Time em si, como é que você aplica ele realmente na prática. Então vamos lá. Princípios básicos, regras básicas do Flow Time. O Flow Time ele vai sendo revezado, né, você pode implementar 40 minutos de trabalho e 60 minutos. Eu recomendo 60 minutos, tá? 60 minutos de trabalho e 15 minutos de intervalo. Ou 20, se você achar necessário, tá? 15 minutos de intervalo ou 20, se você julgar necessário. Se você quiser colocar 20 também não tem problema. E como é que funciona exatamente? Você chegou no seu trabalho, você vai começar a trabalhar implementando o seu planejamento diário, implementando as tarefas do seu planejamento diário. Chegou no seu trabalho, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e vai definir. Olhou, opa, vou fazer essa tarefa aqui. E aí você vai pegar o seu celular, tá? E você vai marcar no temporizador 60 minutos. Durante aqueles 60 minutos, você vai focar plenamente na tarefa que você irá realizar. Eu não sei que tarefa que é, mas você vai marcar 60 minutos para você poder realizar essa tarefa ou esse projeto. Bateu 60 minutos. Quero continuar, Vitor, fazendo essa tarefa. Posso? Sim. E aí o que você faz? Você pega o seu temporizador e adiciona mais 15 minutos. 15 minutos para você poder realizar essa tarefa. 15 minutos para você continuar realizando essa tarefa. Depois disso, você deve marcar 15 minutos ou 20 minutos, se você julgar necessário, para o intervalo. Mas os 15 minutos de intervalo precisa acontecer, porque realmente é as regras do Flow Time. Outra coisa, se você não quiser utilizar um temporizador, né, hoje em dia todos os aparelhos celulares mais modernos têm, tablets, computador também tem um temporizador. Mas se você quiser todo dia utilizar esse princípio, talvez o alarme para você se torne mais interessante, mais relevante. Tá? Então, se você quiser utilizar um alarme, eu recomendo um alarme. Outra coisa, se você quiser implementar o Flow Time com o tempo da tarefa, então, por exemplo, vamos supor que a tarefa vai levar 1h30. Se você quiser adaptar o Flow Time para 1h30, né, 1h30 minutos, porque é o tempo que você vai gastar para a realização daquela tarefa, você pode também utilizar dessa maneira, onde você trabalha, você faz pausas pela quantidade de tarefas, tá? Então, é a minha recomendação para você. E outra coisa agora, que é o passo 3, é marcar a tarefa como concluída. Então, quando você terminar uma tarefa, você for para o intervalo, vá marcando as tarefas que você concluiu. Tá? Vá marcando elas, né? Por isso que eu falo para vocês utilizar a caixa de seleção, o bloco de notas de vocês, porque você vai marcando. Isso vai te dar uma sensação assim de motivação, de felicidade, de que você realmente está concluindo o que você se propôs a fazer. E isso te dá uma sensação de recompensa que é muito, muito gratificante. Então você pode utilizar o Flow Time dessa maneira. Tá, mas planejamento diário, Flow Time, bloco de tarefas, bloco de foco pleno na tarefa e bloco de intervalo.
e depois marcar a tarefa como concluída. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. E eu desejo de coração que você tenha gostado. E eu te vejo na próxima aula. Um grande, grande abraço.